meu pai é uma pessoa que me deu o exemplo de valorizar o conhecimento. Meu pai tinha um salário bastante baixo, mas, no entanto, ele comprava muito livro. Os livros eram frequentes na minha casa, mesmo não tendo, talvez, a condição de comprar os livros. Até havia um conflito com a minha mãe, né, que a minha mãe, ela queria que comprasse coisas para casa, né? Claro que nunca nos faltou alimento, mas este conflito, essa dualidade entre a dona de casa que precisa de coisas para a casa e o pai que comprava livro, gerava um certo conflito, eu lembro disso. Meu pai lia filosofia e política, né? E tinha vários livros que, de vez em quando, eu fui alfabetizado em casa também. Meu pai, a minha mãe me ensinou a ler, e a minha mãe também não frequentou escola, ela é autodidata também, e ela me ensinou a ler. E o meu pai me ensinou os princípios básicos da matemática. Eu lembro que, muito antes de entrar na escola, eu já sabia ler e escrever, e o meu pai diariamente passava uma tarefa de matemática para mim. Ao chegar do trabalho, ele cobrava a tarefa. Coisa simples, né? Problemas clássicos da álgebra comum inicial, né? Então, eu vejo assim, foi uma influência muito forte. Outra coisa que eu lembro da minha infância, que deve ter moldado a minha opção no futuro, foi o fato, 2 livros interessantes que tinha em minha casa. Um livro se chamava Grandes Vultos da Humanidade, no qual existia uma biografia quase que romanceada de várias personalidades. E uma das biografias que eu lia frequentemente era de Ferdinand Lesseps, o homem que construiu o Canal de Suez. Foi uma biografia que me empolgava, porque ele era um engenheiro, construtor, mas ele era também uma pessoa, um administrador de pessoas, né? E ele tinha muito conhecimento. E o desafio que ele enfrentou ao construir o Canal de Suez estava romanceado nesses Grandes Vultos da Humanidade. Outro livro, que também aí é outro meu lado, assim, mais do humanismo, eram As Mil e Uma Noites, né? Tinha na minha casa As Mil e Uma Noites, toda a história da mística do Oriente, que me atraía muito. Então, de um lado eu tinha um padrão científico, de construtor, de engenheiro, de conhecimento, e do outro lado de humanas, As Mil e Uma Noites, que são histórias fantásticas, né? E eu lia isso na minha infância, né? Então, esse meu lado, talvez, gostar muito da parte de humanas, decorre do fato de ter muito lido e relido as histórias da Mil e Uma Noites. Eu fui um bom estudante no ensino secundário, né? Fundamental, eu não sei hoje nem como chama, nós chamávamos ginasial e científico, né? Na época. Fui sempre um bom aluno, principalmente na área de física, ciências e matemática, né? E ao terminar a minha escola, a formação básica do secundário, na minha cidade, como eu falei, era uma cidade pequena, do interior, nós não tínhamos conhecimento a respeito das carreiras que existiam. Não imaginava nem que existia carreira de pesquisador, de cientista, de pesquisador científico, né? Não sabia disso. E para nós que residíamos lá, nós tínhamos 2 ou 3 opções. Ou ia ser engenheiro, ou ia ser médico, ou ser advogado. Fora isso, não existia opção. E mesmo eu sendo um bom aluno, eu tinha uma dificuldade muito grande a parte de desenho. Eu era péssimo nessa parte de fazer desenhos, eu nunca fui bom, né, nisso aí. Aí eu imaginei, eu não posso ser engenheiro se eu não sei desenhar, se as matérias ligadas a desenho artístico ou técnico, eu era muito ruim. Eu falei assim, eu não posso ser engenheiro, então eu vou ser médico, já que eu não queria ser advogado. E fui fazer o vestibular na Universidade de Santa Catarina para medicina. Passei e fiz 2 anos de medicina, curso de medicina. Só que aconteceu algo que assim, é interessante, né? Minha mãe tinha um maior orgulho, né, que ia ter um filho médico. Imagina uma mãe do interior, e ainda hoje, não importa se é interior, ter um filho médico é um sonho que todas as mães acalentam.
Mas a minha mãe ficou radiante quando eu passei pelo curso de medicina, comecei a frequentar. Os finais de semana eu contava como era a escola de medicina, né? Anatomia, mexer com cadáveres. Ela ficava arrepiada, mas orgulhosa ao mesmo tempo. Mas quando eu fui morar em Florianópolis para fazer a escola de medicina, eu morava numa república. E nessa república tinha um professor da universidade que ele era da área de engenharias, né? E eu conversava muito com ele a respeito, né? Ele era engenheiro, mas ensinava matemática, cálculo, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu comecei a me interessar por cálculo, né? Que não tinha nada a ver com engenharia. Aí ele me deu livro de cálculo, me ensinava o cálculo, né? Que eu tinha poucos rudimentos de cálculo, nunca tinha estudado isso. Geometria analítica, álgebra linear, né? Comecei de repente, mas que coisa fantástica, né? Geometria analítica, álgebra linear, tudo que surgiram, que eu conhecia um pouco dos gregos, dos egípcios que usavam a trigonometria, tá? Depois o cálculo newtoniano, comecei a ler histórias antes de ter o fundamento, graças a esse professor, que não era meu professor, era meu colega de república. Aí um dia esse meu amigo professor falou assim: você está na carreira errada, você não tem a mínima vocação para ser médico, eu acho. Por que você não vai para o lado das exatas? Eu falei assim: eu não posso ser engenheiro porque eu não sei fazer desenho. Ele falou: não, mas além da engenharia tem física, tem matemática, tem bioquímica, tem um campo imenso para você usar os conhecimentos científicos adquiridos na matemática. Eu falei: tem. Eu não sabia disso, era um ignorante completo no assunto. Aí eu comecei a raciocinar e o ambiente da faculdade de medicina, ele me desestimulava, porque ele não era um ambiente, eu não sei hoje como são as escolas de medicina, mas na minha época a escola de medicina ela era muito ortodoxa no sentido assim de aprender e decorar e repetir. Ossos, músculos, veias, ossos, músculos, veias. As provas, as chamadas gincanas da faculdade de medicina, era um exercício de memória, não era um exercício, não tinha nada de raciocínio, né? A única disciplina que eu gostava na medicina era a fisiologia, porque analisava as relações de causas e efeitos do que nós comemos, do que nós vivemos em relação ao seu metabolismo, né? Então isso, comecei a não gostar da medicina, porque não exigia muito raciocínio, e comecei a matemática. E eu passei 6 meses num dilema muito grande. Falo para minha mãe que eu vou desistir da medicina e começar algo ligado ao campo científico, ou continuo aqui? Até que cheguei um momento e falei para minha mãe, eu falei: mãe, é impossível. Chorou, né? Eu entendi o choro dela, mas depois ela me apoiou muito, né? Enfim, eu fui para a área do conhecimento científico das exatas.